Já começou a valer o Cadastro Positivo, um banco de dados que reúne os bons pagadores e promete expandir o crédito no país. Quem aderir terá registrado um histórico de pontualidade nos pagamentos e deve encontrar mais facilidade para negociar juros e obter financiamento. Mas será que o sistema é seguro? Quais as implicações de termos nossos dados nas mãos de empresas privadas? No fórum de hoje, nós vamos conversar sobre o cadastro positivo. Aqui no estúdio do programa, eu recebo o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, Antônio Xará, e o advogado especialista em direito do consumidor, Walter Moura. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver. O cadastro negativo é aquele que aponta quem deve, não paga em dia e precisa saldar seus débitos. Uma lista de inadimplentes da qual consumidor nenhum quer fazer parte. Nome sujo, né? Está endividado, saber se você está devendo, se o seu nome está sujo. Já o cadastro positivo é o banco de dados com o histórico de pagamentos dos consumidores. Quem paga suas contas corretamente pode ter facilidades na obtenção de crédito com juros mais atraentes. O aposentado Alberto Carmo, que já foi bancário, conhece como funciona esse cadastro. É um cadastro que os bancos vão passar a dispor, onde será facilitado as transações com juros menores, etc. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o novo cadastro vai lotar as caixas de correspondência dos internautas, uma vez que os dados dos cadastrados vão estar disponíveis. Mesmo assim, o novo sistema tem pontos positivos. Ao consultar esse cadastro positivo e consultar a sua adimplência nesses outros contratos, poderão reduzir o spread bancário, ou seja, o lucro dela, para poder facilitar um empréstimo numa taxa mais adequada para o consumidor. O cadastro positivo já começou a ser feito aqui em Brasília pelo Serviço de Proteção ao Crédito. E o processo é bastante simples. Basta que a pessoa interessada preencha este formulário com os dados pessoais. Depois é só entregar o documento assinado aqui no atendimento. As informações vão ser digitalizadas, vão para um banco de dados e tudo fica disponível para os associados da Câmara de Dirigentes Lojistas. Então, Walter Xará, obrigado pela presença aqui no estúdio. Bem, inicialmente, Walter, nós tínhamos aí, aliás, existe o cadastro, digamos que negativo. Aqui nós vamos falar do positivo, mas vamos começar justamente pelo inverso, que é o negativo. Que esse havia certas discussões em torno de se tornava isso público, se isso ficava restrito apenas aos bancos, né, com seus bancos de dados, ou talvez as associações comerciais, né? E esse projeto de divulgar isso não foi para frente, né? Primeiro, para quem é estudante da matéria, tecnicamente o nome correto deixa de ser cadastro e passa a ser banco de dados, porque cadastro são aquelas informações que o fornecedor busca do cliente, por exemplo, para manter um crediário ou manter alguma política promocional. O banco de dados ele é realmente essa informação que o gestor vai buscar do mercado sobre o histórico ou de maus pagamentos, no caso de inadimplência de devedores, ou de bons pagamentos com autorização do consumidor, no caso do cadastro positivo, para facilitar a concessão à análise de crédito. E a ideia que se tem hoje, que veio da medida provisória, com apoio do Banco Central do Brasil, com apoio do Ministério da Fazenda e depois foi convertida em lei, é a ideia de que vai ser feita a utilização desses dados com autorização do consumidor, né, que é o cadastrado, aí tem uma terminologia que não está correta, mas foi a que saiu na lei sem prejuízo, mantendo o sigilo. Daí por que não divulgar esses nomes? Porque tanto nas informações negativas, prejudiciais, quanto nas positivas, você tem um problema de resguardar o sigilo da pessoa, porque eu não posso dá-se a ideia de que na informação positiva não vai ter violação de sigilo. Pode ter sim violação de sigilo, por exemplo, quando eu não quero informar que eu fiz uma compra no estabelecimento que eu queria manter em segredo, eu estou comprando um produto que eu não queria que ninguém soubesse, então existe também a questão de sigilo. Daí porque não vingaram os projetos de lei ou as propostas de divulgar esse cadastro para acesso público geral, mesmo nas informações positivas. Xará, o grande argumento é de que eu, digamos, né, pago minhas contas em dia, tudo, tenho a minha vida
financeira no que diz respeito às dívidas sempre sacramentadas corretamente. No entanto, se eu for fazer um empréstimo junto a uma determinada instituição, por exemplo, eu vou pagar os juros, né? Ou seja, os bons pagam, né, pelos maus, ou os justos pagam pelos pecadores, e aí, nesse caso, eu vou ter o quê? Um acréscimo nesse juro que diz respeito, talvez, não necessariamente da minha desconfiança, mas da desconfiança daqueles que não corresponderam com a expectativa de pagar aquela dívida adquirida. Essa é a ideia básica do banco. Exatamente isso. O cadastro positivo ele vai mudar completamente a vida creditícia do consumidor. Ele veio fazer frente ao banco, né, ao banco onde se fala de registro de negativações, né, que é o banco de dados, onde as pessoas são registradas, aquelas que não cumprem com as suas obrigações, não fazem o pagamento. Os associados de lojista têm como alternativa a possibilidade de X tempo poder inserir o nome no banco de dados de restrições ao crédito. No caso do cadastro positivo, a grande vantagem é que do momento que esse consumidor ele adere, ele aceita a participar do cadastro positivo, ele tem que fazer um termo concordando com essa aderência, aderir ao cadastro positivo, tanto o cadastro daquele banco de dados que ele deseja, porque nós temos vários bancos de dados no país, não existe só o SPC, nós temos o SPC e tem o SPC Brasil, que é nacionalmente, e tem outros grandes bancos de dados, que hoje praticamente são 3 grandes pools, né, de banco de dados. E ele também, no próprio qualquer banco de dados que ele comparecer, ele tem a opção de aderir somente àquele banco ou dar alternativa para os outros bancos também trocar informação, quer dizer, ele passa a ser visualizado, no momento que ele concorde, em todos os bancos de dados nacionais. E a opção que ele tem também é ele citar a loja que ele quer, ou a financeira, que ele concedeu o crédito, de informar as compras dele, os financiamentos dele, ou não. Ele pode, por exemplo, numa loja X, e nessa loja, por motivo qualquer, que ele não queira que ninguém saiba desse compromisso, ele simplesmente fala que não quer que seja para o cadastro positivo. Independentemente do fato dele ir no nosso banco de dados e aderir à demonstração do banco de dados, ele, ao fazer uma compra, ele tem a necessidade de falar para o lojista se coloca ou não no banco de cadastro, né? No cadastro dele de bons pagadores. Se a pessoa tem um cadastro positivo, imagino que, e aí várias empresas vão ter esse acesso, essa pessoa está propensa a receber propostas de todos os lados, uma metralhadora, né? E aí um risco do endividamento. E daqui a pouco não participar do cadastro positivo. Na verdade, a função do cadastro positivo, ela é muito simples. Ela significa um histórico que vai ser avaliado pelas instituições que concedem crédito num aspecto de uma atividade que já existe no país e é uma atividade talvez até milenar. Qual é essa atividade? É a análise do devedor para você consultar o crédito. Então, é uma análise muito simples. Vamos fazer uma operação bem simples aqui. Quando eu vou emprestar uma soma em dinheiro para alguém, eu vou buscar o histórico dela, eu vou buscar referências, eu vou buscar se ela tem patrimônio para saldar a dívida, se ela está empregada ou não está. Então, são informações chamadas objetivas, que são concretas, e outras que são subjetivas, da boa índole, se a pessoa tem comportamento. Isso era comum no mundo das relações até bancárias, isso era feito pessoalmente. Você tinha condições numa cidade pequena, em pequenos centros, você tinha condição de fazer esse controle. E o gerente do banco sempre foi uma pessoa muito bem relacionada em cidades do interior, porque ele tinha essas informações. Só que com a urbanização, a massificação e a automatização das operações de crédito hoje, é praticamente impossível você fazer análise pessoa a pessoa. Daí porque esse chamado credit scoring, ele é feito a partir de informações que devem ser do comportamento. E qual é a que mais se destaca? É saber se, desde quando a pessoa começou a comprar no mercado, 16, 17, 18 anos, se ela é boa pagadora ou não. Se ela é boa pagadora ou não, ela sai daquela faixa de inadimplentes. Os inadimplentes
Isso nem sempre é por vontade da pessoa. A gente sabe que as pessoas se tornam inadimplentes nem sempre porque querem e também por péssima política ou comportamento na concessão de crédito das instituições bancárias brasileiras, que oferecem crédito realmente à torta e à direita sem a devida cautela. Esse é o motivo? Talvez um desemprego ali. Exatamente, emprego, a separação, que a professora Cláudia Lima Marques chama de superendividamento acidental, né, o passivo. Nessas hipóteses, o cadastro positivo ele vai poder proporcionar para o consumidor que tenha um histórico positivo, ele é chamado de cadastrado pela lei, que ele obtenha taxas de juros mais baixas. Ele vai receber talvez descontos na compra, ou ele não vai passar por uma análise tão criteriosa quanto a pessoa que já tenha que o Xará estava falando o cadastro negativo. E aí, eu concordo contigo, Rimac, quando tu falas que vai depender do uso que for dado para esse cadastro. Se esse cadastro importar numa avaliação positiva que me dê redução de custo no empréstimo, nós estamos de acordo. O problema é a migração dessa informação para que outras instituições vejam que você comprou um carro A, B ou C, as outras marcas podem querer te oferecer no mailing list descontos para você trocar aquele seu carro daqui a um ano. E aí você vai ser vítima ou alvo de uma explosão de oferta de crédito. E aí eu concordo contigo, você pode ter aí um caminho indutivo para o sujeito ficar tomando crédito. Lembrando que existe uma prática muito corrente hoje no Brasil, que são os bancos que compram a dívida para trocar um financiamento mais caro por um mais barato. Hoje o consumidor faz isso. Talvez com cadastro positivo podem ter bancos que vão te oferecer isso. E a especulação sobre isso é que a gente espera que o consumidor tem direito ao sigilo, ele tem direito ao aconchego do lar, ao celular dele não ser afetado por SMS de oferta. Então, por isso que a gente espera que essa informação positiva seja utilizada apenas no momento em que eu for buscar o crédito na redução. Sim. E não que haja um avanço dos jogadores, né, dos players, de virem para cima de mim oferecendo. Aí eu concordo contigo, pode ser que eu tenha uma vala muito grande de indução ao consumo excessivo de crédito. Bem, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o cadastro positivo. Até já. Estamos de volta com o Fórum e hoje estamos conversando sobre o cadastro positivo. Deixa, então, essa ideia de reduzir, porque muitas vezes nós chegamos, por exemplo, vou colocar um exemplo e me corrija. Sim. Nós chegamos a uma loja e aí tem, por exemplo, 50 prestações. Aquilo facilita, claro, né? Aquela pessoa que ganha pouco, ela consegue visualizar ali uma possibilidade de compra, ainda que talvez esse produto na calculadora mesmo o valor dá para comprar 3, 4 daquele produto. No caso do carro, né? Exatamente. No caso do carro no Brasil. Então, nesse caso, por exemplo, nós teríamos aí também uma possibilidade, bom, essa pessoa paga bem, nós vamos aqui amenizar. Aí eu queria mais informações a respeito dessa redução do juro. Há uma diferenciação do cadastro positivo com relação à questão de juros, a influência vai ser da seguinte forma. Hoje, quando você vai fazer um financiamento, independentemente, não há um controle de financiamento. De uma loja para outra, a taxa muda, de uma financeira para outra, a taxa muda, de uma concessionária para outra, as taxas são diferenciadas. Quer dizer, não há uma determinação, nenhum controle de taxa. Cada empresa coloca a taxa de juros que o mercado tem uma liberdade nisso. E o que acontece? Na maioria dos segmentos, as empresas já embutido nesse valor da taxa, o fator inadimplência, já coloca um spread em cima da possível inadimplência que ele vai ter, principalmente na questão financeira. Vou dar um exemplo bem simples, você quando vai financiar um carro, a taxa de juros ela é menor do que a taxa de você, por exemplo, quando você for fazer um empréstimo pessoal, quando você vai comprar um eletrodoméstico. Por quê? Porque o próprio carro, ele fica alienado como dá uma segurança maior àquela taxa. Quer dizer, ele pode fazer uma taxa menor porque ele tem uma segurança. Não é no caso, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo, você pega em espécie, ou quando você vai comprar uma televisão, ou outra coisa assim, um bem duradouro. Então, a taxa de juros é maior porque o risco da inadimplência é colocado dentro dessa taxa. Do momento que você
tem um bom cadastro, que você adere ao cadastro positivo, e essas mesmas financeiras, esses mesmos agentes financeiros, banco, cartões de crédito, todo segmento creditício, você vai ter um tratamento diferenciado no risco do crédito. Então, você tem um risco menor, não quer dizer que a taxa de juros de mercado vai ser praticamente a mesma. Vai diminuir aquele spread que é colocado dentro da taxa de juros, por você ser um cliente com menor risco de inadimplência. É verdade. Nesse caso, a variação da garantia não estaria no carro, estaria no nome, na pessoa, no histórico da pessoa. Então, a possibilidade de você, tendo o seu cadastro visualizado, você tem condições de negociação melhor pelo seu próprio, vamos dizer assim, histórico de crédito. Eu tenho aqui, inclusive, uma ficha, né, que está aqui o título, preencha e faça já o seu cadastro positivo. Vou mostrar aqui, depois nós vamos, inclusive, mostrar com mais detalhes. Agora, o que acontece? A pessoa vai chegar, vai preencher essa ficha, vai depositar lá, eu tenho aqui cinco referências e tal. Agora, me diz uma coisa, vamos supor que a pessoa ela queira colocar ali só lugares que ela... Haverá um cruzamento de informações, por exemplo, com o SPC, para detectar locais em que ela não pagou? Porque colocar lugares que eu paguei está fácil. Claro, eu vou vender meu peixe, né, se eu vou colocar, acho que eu paguei direitinho. Os dois bancos de dados eles vão existir. Eles vão existir normalmente. O que acontece? Aí vai depender do credor, quem está lhe concedendo o crédito. Né? Eu acho que quem está lhe concedendo o crédito, ele pode fazer a avaliação, ele pode pegar a informação sua no banco de dados de registro de inadimplente, como também pode, como do consumidor do cadastro positivo. Então, o credor tem essas opções. Né? Então, o credor, nesse caso, para ele fica até melhor, porque ele tem mais uma informação para conceder o crédito. Mas tem uma diferença, talvez, porque no cadastro, no banco de dados de informações positivas, é voluntária a informação. Sim. Tu tens razão. Ele vai poder indicar o que ele quiser. Mas, por outro lado, no cadastro de devedores, no banco de dados de restrição de crédito de devedores, ela não é voluntária. Então, quer ele queira, quer não, ele não vai conseguir esconder a inadimplência. É isso que eu estou perguntando. Haverá então, ele um cruzamento nessas informações? Com certeza, mas o que o doutor Chá está falando, na verdade, é que vai depender do concedente se ele vai consultar os dois. Na prática, ele consulta os dois. Ele vai consultar o negativo e o positivo. Ele vai consultar os dois. Então, não adianta, a questão não é de esconder voluntariamente. A informação de dívida, se tiver no cadastro de devedores, já está registrado, ele vai ter acesso. Quando eu digo do credit scoring ou da análise de crédito, é exatamente buscar o máximo de informações. Antigamente, você colocava no cheque um telefone de referência, ou então a pessoa que recebia o cheque pedia, posso pegar um telefone de referência? Lembra disso? Aí você ligava. Então, quer dizer, ele não basta o cheque ter o conta ouro, conta especial. Ainda tinha essa consulta. Então, um dos critérios é a informação positiva. Ele não elimina o uso dos outros critérios e não vai se eliminar o cadastro de devedores. Doutor, porque eles, até aquele presente momento, até hoje, no da compra, meu cheque está ok. Até esse momento, eu estou ok. Não quer dizer que daqui para frente eu não possa vir a não pagar. Né? Então, essa é a grande questão. Ele registra momentaneamente. O registro de negativações, como falar popularmente negativações no SPC, né? Até aquele momento, eu estou lhe dando a informação que o Antônio Xará não consta no nosso banco de dados, ele é considerado um bom pagador. Mas isso não garante que a compra que eu estou fazendo, que eu vou ser um bom pagador nessa compra. Aí vem o risco da atividade. Exatamente. O banco positivo já te dá um histórico. Olha, o Antônio Xará comprou em tal loja, pagou em tal situação, foi pagando. Até hoje ele pagou suas dívidas. E também não quer dizer que a pessoa está no cadastro positivo e, de repente, ele tem algum problema financeiro, como qualquer um de nós, e, de repente, ter que atrasar uma dívida, está no cadastro positivo, e ele provavelmente ele vai continuar no cadastro positivo e vai para o cadastro de restrições negativas, porque o lojista vai colocá-lo também, né? Porque eu imagino que seja aí agora um caminho inverso do registro negativo, porque ele tem, se não me engano, um período de 5 anos. É isso? 4, 5 anos, né? 5 anos, pela lei. 5 anos. Pelo Código de Defesa Esse outro, o quê? Ele vai ter essa informação por 5 ou aí é até que ocorra um acidente de percurso, por exemplo? A legislação, que é uma lei federal,
e o decreto que a regulamentou, que é a 12.414 de 2011, ela trouxe um modelo sui generis. Nós tínhamos modelos estrangeiros a serem seguidos. A lei brasileira buscou aí com os especialistas do Ministério da Justiça, Danilo Doneda, Leonardo Bessa, que contribuíram muito para a estruturação desse modelo. Essa legislação ela preserva a voluntariedade. Ele não fala em prazo máximo, mas fala de você aderir e poder excluir por vontade própria. Isso é importante. A qualquer momento. Lembrando que a gente está aqui num debate que também é jurídico e a privacidade e a autonomia da vontade são valores constitucionais. Então, se prestigiou aqui no Brasil esse valor constitucional de você ter a autonomia da vontade, essa liberdade de ir e vir ao cadastro positivo e de que ele não seja perpétuo. Essa perpetuidade, é claro que se extingue com a vida, mas ela pode se extinguir com a vontade do cadastrado. E isso é importante, Marco, porque o cadastro de devedores, né, o banco de dados das informações negativas, ele demorou, ele teve também esse período, a gente pode não estar lembrando, mas ele também teve um período de maturação. E o judiciário corrigiu bastante a aplicação dele, ora apertando um pouquinho, ora soltando um pouquinho. Do Código Consumidor, e né? O código foi quem trouxe. Então, esse período de maturação do cadastro positivo, oxalá eu esteja incorreto, pode ser que não pegue no Brasil, pode ser que não tenha adesão por uma circunstância que a gente não preveja. Ele é uma expectativa de que vai ser implantado, que vai melhorar a concessão, vai desburocratizar a concessão de crédito, mas a gente não consegue prever quais serão as consequências, se vai ter demanda por causa do artigo 3º, por causa do artigo 6º, ou por causa do decreto. Até o Banco Central já soltou uma resolução tentando. O doutor Xará falou, olha, realmente a gente não sabe como é que vai funcionar muito bem. Por quê? Porque é um período de maturação. Agora, tudo depende também de um pacto de cooperação em que o consumidor tem essa segurança, se ele achar que é seguro, ele vai, o consumidor brasileiro é um bom pagador, o índice de inadimplência no Brasil não é alto, mesmo em período de crise como 2008, ficou em 7%, 9%, não ultrapassou o que hoje se vê na Europa, mesmo em período de crise, nós damos preferência para pagar a dívida, na verdade. Se existem fraudadores consumidores, são pequeníssimas parcelas que não podem ser tomadas como a grande quantidade de pessoas, né? Verdade. E a gente vai depender muito de confiar nos gestores, no caso os bancos. A gente já tem uma experiência, não vou dizer que é boa, porque às vezes o consumidor não tem lá a sua paixão pelo SPC, pelo Serasa Experian, mas a gente já tem uma experiência de que eles funcionam, de que eles têm um sistema de segurança de dados. Então vai depender realmente como é que o mercado vai se comportar daqui para frente. Bem, eu quero aqui agradecer ao Walter Moro mais uma vez. Walter, muito obrigado pelos esclarecimentos, também ao Antônio Xará, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa Fórum de hoje. E o nosso programa Fórum de hoje fica por aqui. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Na internet você também pode participar com sua sugestão para o programa. O e-mail é forum@stf.jus.br. E na próxima semana tem mais uma edição de Fórum. Obrigado e até lá.